Hello, divas! Sejam bem-vindas ao meu canal Esther Leonata. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o método metamorfose humana e como você ter aquele glow up na sua vida, porque esse método transforma mulheres improváveis em mulheres transformadas. Mas para que você não perca o seu tempo e saiba desde já se o método é ou não para você, permaneça nesse vídeo. Somente aquelas mulheres se sentem perdidas, mulheres que vivem no automático, mas na verdade estão vazias. Para mulheres que se comparam e nunca se sente suficiente. Para mulheres que estão cansadas de se olhar no espelho e não se reconhecer mais. Porque foram tantas situações, tantas coisas que ela já não sabe nem quem ela é. Para mulheres que se questionam do seu próprio propósito. Se você se identificou, permaneça nesse vídeo porque hoje a tua história vai mudar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Stephanie. Eu sou cadeirante. Fui uma das mulheres improváveis desse mundo, onde antes mesmo de eu abrir a minha boca e falar qualquer coisa, os médicos já me diagnosticaram com uma deficiência onde me excluiria da sociedade. E eu cresci assim, excluída, diferente, deficiente, incapaz, insuficiente. Eu estava como uma largata, feia, cabeluda, se arrastando pelo chão. E muitos me olhavam e falavam: ela realmente não vai dar em nada. Ela vai permanecer nesse quarto, tadinha, ela não vai conquistar nada. Mas mal sabia eles que eu me tornaria em uma bela borboleta. Deus não vê como o homem vê. Assim como Deus transformou a minha vida, Ele vai transformar a sua. Mas eu não vim aqui pra falar sobre mim. Eu vim aqui pra falar sobre o método. Talvez outro vídeo eu explique como que essa transformação ocorreu na minha vida. Mas eu já te garanto em dizer, se você está vendo uma cadeirante te falar de transformação e o método de glow up, já dá pra perceber que essa cadeirante não é igual às outras cadeirantes, né? Eu permiti ser transformada. Porque depois de perguntar o porquê que eu nasci assim, o porquê que eu era diferente, o porquê que eu tinha que estar na cadeira de roda, o porquê que eu tinha que ser excluída, o porquê que eu não podia realizar meu sonho, até que eu cansei de perguntar porquê e comecei a perguntar pra quê. E foi com essa pergunta pra quê que Deus me respondeu. E eu comecei a passar por um processo, que é esse que eu vou te contar agora. O processo da metamorfose humana. Foi um processo único, íntimo. E eu fui direcionada a escrever cada passo a passo desse método para hoje estar aqui passando para você. O método consiste em 3 fases. A primeira fase é a fase do nascimento, a segunda fase do crescimento e a terceira é a fase da transformação. Abri aqui o Guia Essência para ler para vocês como que funciona cada uma dessas fases. A fase do nascimento é o momento em que algo dentro de você começa a despertar. Você começa a se questionar, sente que algo não está certo, que existe muito mais para viver, mas que ainda você não sabe o que é. É aquela fase do incômodo, sabe? Você começa a se incomodar com a situação que você tá. Você começa a não aceitar o que está acontecendo e você sente que algo grande está por vir na sua vida e que a tua vida não se resume naquela situação. E lembre-se, o desconfortável é o início de tudo. A segunda fase é a fase do crescimento. Aqui começa o processo mais difícil. É onde você precisa mudar, enfrentar dores e deixar para trás versões antigas de si mesmo. É a fase da confusão, da luta interna, mas também da construção. A fase do crescimento é a fase que você começa a dar tchau. A fase da despedida. Dá tchau pro ambiente, pra dor, pra pessoas, pra trabalho, porque o novo que você vai viver não leva bagagem, é você sozinho, é o seu crescimento, é o seu momento. Mas lembre-se, todo movimento gera transformação. E na terceira fase, a fase da transformação, é o momento em que tudo começa a fazer sentido. Depois de todo o processo, você se reconhece, entende sua identidade e passa a viver com mais clareza e propósito. Depois de todas as perguntas, depois de todos os processos, você começa a entender o porquê de todas essas coisas e começa a sentir a nova versão nascendo dentro de você. A transformação chegou e você se vê diferente, você fala diferente, você pensa diferente, você age diferente, você tá totalmente transformada e alinhada com o teu propósito. Você não é a mesma, agora você sabe quem você é. Um detalhe muito importante é que todas as mulheres passam por todas essas fases, mas elas não sabem que estão passando pela metamorfose
metamorfose humana. Umas param ali no nascimento, começa a se perguntar tanto que cansa e não se movimenta. Outras param no crescimento, onde ela sente que precisa mudar, sente que precisa sair, mas por não ver portas, oportunidades, ela para, trava e permanece ali. Não consegue alcançar a transformação. E outras até alcançam a transformação, mas não consegue abrir as asas e voar. Elas já são borboletas, mas ainda se vê como largadas. Elas têm asas, mas quando olha no espelho ela não enxerga, porque ela fica querendo a admiração. Ela quer que as pessoas olhem pra ela e falem: nossa, que asas lindas, mas ei, ninguém vai elogiar o seu crescimento, ninguém vai elogiar a sua transformação. Pelo contrário, é nesse momento em que você vai estar sozinha, porque as pessoas ao seu redor estão acostumadas com a sua fase hoje, a fase que depende, a fase que não tem, a fase que sempre quer ajuda, a fase de pessoas para te consolar, para te ver chorar, para limpar suas lágrimas, mas a fase em que você vai crescer, enxugar as lágrimas e ser quem realmente você é, você vai estar sozinho. E felizmente, quem tem que chegar a asas que estão em você é você mesma. Se você deseja essa transformação, se inscreva nesse canal, porque os próximos vídeos eu estarei falando como transformar a sua vida. Agora, se você já tem a certeza de que esse método é para você, se você já entendeu com apenas esse vídeo que o próximo passo da tua vida é garantir esse guia e receber a transformação, clique aqui no link abaixo, onde o método está liberado para você acessar. E faça parte das mulheres transformadas.